Fala galera, beleza? Estamos nós aqui para a segunda aula do mapeamento das tensões do Oriente Médio. Eita, Oriente Médio, cheio de problemas, cheio de tensões, cheio de luta, cheio de guerra, cheio de sangue, que tristeza. Mas enfim, nessa aula nós vamos falar sobre alguns países, né? Nós já fizemos a nossa apresentação, falamos aí na aula passada as raízes do terror, os países que estão combatendo, as razões que estão combatendo, né? Então, falamos do Irã, do Iraque, do Afeganistão, e hoje nós vamos falar de Líbano, vamos falar de Síria e vamos falar de Turquia, certo? Então, sem mais delongas, vamos nós começando com o Líbano, perdão. Muito bem. Nesse ano de 2020, né, não só a pandemia tem chamado a atenção, né, um fato não chamou a nossa atenção fora a pandemia. Uma explosão, parecendo uma explosão de uma bomba atômica, aconteceu num porto da principal cidade do Líbano, Beirute. E essa explosão ela foi por conta de um fertilizante, né, que tem um alto poder de explosão. Isso mostra pra gente como o Líbano ele é um país desorganizado, porque jamais se acumula um material inflamável, explosivo desse em grande quantidade. Então o Líbano, ele que já foi um país modelo do Oriente Médio, né? Foi chamado de a Suíça do Oriente Médio. Por quê? Né? Porque era um centro financeiro, porque era um grande centro comercial, porque era um lugar mais liberal, um lugar de vida noturna bastante forte, certo? Mas desde os anos 60, principalmente dos anos 70 para frente, o Líbano ele não consegue encontrar uma estabilidade política, certo? O Líbano, né, esse paizinho pequeno que forneceu tantos imigrantes para o Brasil, né? Nós aqui no Colégio Anjo da Guarda, São Rafael, temos um descendente de libaneses no nosso quadro, que é o nosso querido professor Antônio. O avô do seu Antônio era libanês, veio na imigração no começo do século XX, era cristão, era um libanês cristão, não era um libanês muçulmano, né? Então, no Líbano, a presença cristã era muito forte, ela tem diminuído um pouco, mas ainda é relevante, certo? Então isso mostra outra complexidade do Líbano, apesar de ser um pequeno país, né? É o seu mosaico étnico. Então nós temos no Líbano, né, uma população cristã, temos uma população, né, sunita, ok? Uma população sunita bastante forte, e temos também uma população xiita. E dos sunitas que estão no Líbano, né, boa parte deles são de palestinos. Então o Líbano é um país que recebeu muitos refugiados palestinos, certo? Então vejam como que, né, quais os desdobramentos de um problema geopolítico. Então um problema que é de Israel e Palestina, ele respinga nos países vizinhos. Então, existe uma comunidade, certo? Palestina muito grande dentro do Líbano, que influencia nos rumos da política do Líbano, que gera uma fratura dentro da população, né, libanesa. Então, existe uma animosidade muito grande entre
né, por exemplo, os cristãos libaneses e os palestinos, certo? Então, eles têm ocupado politicamente uma posição mais forte. E isso, de certa forma, gerou até conflitos civis, como a Guerra Civil Libanesa de 1976, quando o país foi fraturado, né, em controles militares, cristãos ou de palestinos e de forças sírias, né, ocupando uma região do país. Então, a Guerra Civil do Líbano, né, ela aconteceu nos anos 70 aos anos 90, e o país sofreu intervenção da Síria, quando a Síria estava em outra época, numa estabilidade política maior. E como, né, muitos dos planos de ataque de Israel vinham do Hezbollah, que por mais que ele seja um movimento xiita, o Hezbollah ele adere à causa palestina, certo? Então, muitos ataques oriundos do Líbano eram organizados também, né, pelo Hezbollah contra Israel. Então, por isso que Israel invade o Líbano, uma parte do Líbano, para afrontar o Hezbollah, certo? Então, o Hezbollah é um grupo que se destaca dentro do Líbano, né? Ele se considera um movimento político religioso xiita, né? Recebe apoio do governo do Irã, né? Apoio militar e financeiro, mas ele é visto pelo Ocidente como um grupo terrorista, né? Ele combate o Estado de Israel e apoia a causa palestina. Então, problema do Líbano, um problema interno dessa divisão social em cristãos, né, sunitas, xiitas e palestinos, certo? E pelo outro lado, né, o relacionamento tenso historicamente tanto com a Síria, né, que é um país árabe, como também principalmente com Israel, um país que chegou até a invadir e tomar e assumir o controle de uma área política do país, certo? Então veja aí, né, imagens da guerra civil no Líbano. Hoje, né, o sistema político libanês ele está dividido, né? Então o presidente é de um grupo, o primeiro-ministro é de outro grupo, o controle do legislativo ele tem que ser de outro grupo, enfim, é tudo fracionado, certo? Por etnia e religião, ok? Caminhando para a Síria, né? E a Síria, ela também foi um país que participou da chamada Primavera Árabe, né? Então a Primavera Árabe que não começa no Oriente Médio, ela começa no norte da África e é exportada para o Oriente Médio. Ela tentou tirar o Assad, que é o presidente ditador da Síria, mas ela não conseguiu, certo? Então veja essa bandeira, ela é reveladora dessas idas e vindas, né? Então a primavera ela representa o desabrochar, certo? Desabrochar das flores, da vida, enquanto que o outono representa, né, uma estação triste, a morte. O outono e o inverno, as folhas caindo, elas representam a morte dessas folhas, não o desabrochar. Então representa um período triste. Então essa bandeira é uma crítica que se faz à ideia da Primavera Árabe. Então isso foi construída no Ocidente, pensando de que os países do Oriente Médio eles estavam preparados para a democracia, que a mentalidade democrática ela estaria cada vez mais forte, e isso, né, infelizmente ainda não acontece, né? Falta, né, uma cultura política democrática na educação, no dia a dia, né, e os países árabes ainda são extremamente conservadores,
né? São extremamente restritivos em matéria de direitos, né? Então, o conflito na Síria ele começa em 2011 e ele ainda está até hoje, outubro de 2020, ainda aberto, né? O governo sírio perdeu inúmeras áreas do seu território, o controle do território para grupos rebeldes, para o Estado Islâmico, e com a ajuda internacional, principalmente da Rússia, tem recuperado as regiões do seu território. A Síria é um país destruído, certo? A Síria tem, né, boa parte do seu país destruído, a infraestrutura destruída, né, a economia destruída, a população ou parte da população virou emigrante, parte da população morreu, ok? Então a Síria ela representou, por conta desse governo fragilizado do Assad, ela representou a principal base do Estado Islâmico de 2014 a 2018. Então, o Estado Islâmico, a partir do Iraque, ele aproveitou dessa fragilidade e ele conseguiu tomar áreas gigantescas da Síria e dominou durante muito tempo, né? Estabelecendo um novo contrato social com as pessoas dos lugares, né? Então, aqueles que não ficaram morreram ou emigraram, né? Então, é um país extremamente cindido por questões sectárias, étnicas e religiosas, com um ditador que não quer sair de jeito nenhum do poder e que só está até hoje no poder por conta da ajuda russa. E aí eu imagino que vocês devam pensar assim, mas por que cargas d'água a Rússia? Por quê, gente? A Rússia tem na Síria uma base naval, certo? Esse é um acordo desde a União Soviética com o pai do Assad, do Bashar Assad, certo? Então, se esse governo é retirado do poder, quem garante à Rússia que esse próximo governo vai continuar permitindo que a Rússia, né, mantenha a sua base naval no Mar da Síria, certo? Então, é a única base russa na região, enquanto que os Estados Unidos têm bases por todo o Oriente Médio, né? Pela maior parte dos países do Oriente Médio. Então, a complexidade desse conflito pode ser visto nesse slide, porque de um lado nós temos a guerra civil dentro da Síria, com Assad contra as facções rebeldes, apoiado por Putin, apoiado pelo Irã, apoiado pelo Hezbollah, né? E as forças rebeldes apoiadas por Obama, Trump, Erdogan e o rei da Arábia Saudita. Só que essas forças aqui também, né, em alguma ou outra pode ser que não, porque existe aí uma acusação de que os sauditas financiam os jihadistas. É uma acusação, não há provas disso concretas, certo? Mas essas forças aqui também têm essas forças como rivais. E aqui num cenário internacional, a guerra contra o Estado Islâmico, né? Aí você vai envolver principalmente os curdos, como nós vimos, que foram a principal força terrestre que enfrentaram, né, o Estado Islâmico na Síria, tá certo? E os atores secundários. Então vejam alguns mapas, né? Aqui é o território da Síria em 2016. Vejam o território dominado pelos curdos, pelo governo do Assad. Veja que só essa região é controlada pelo governo do Assad. Há um controle rebelde, outros grupos rebeldes e o Estado Islâmico em algumas áreas. Eis um mapa de 2018, já mostra um aumento do governo da área controlada pelo governo sírio, algumas áreas ainda de controle rebelde,
forças rebeldes com apoio turco. Então veja a complexidade, né? E aqui as áreas controladas por curdos. 2018, né? O Estado Islâmico está quase que erradicado do mapa. E 2019 e 2020, quando o problema do Estado Islâmico está acabando, surge outro problema. E aqui o problema é a rivalidade curda-turca. Lembra que na primeira aula a gente trabalhou o que, né? A questão curda, que é uma etnia, é uma nação que está diluída em muitos territórios, como a Turquia, como a Síria. Os curdos ganharam, né, a promessa, tiveram a promessa de Assad que se eles conseguissem expulsar o Estado Islâmico e outras forças, principalmente o Estado Islâmico, eles ganhariam autonomia, não seriam independentes, mas ganhariam autonomia na nova Síria pós-Estado Islâmico. Então, qual é o medo da Turquia? Que essa comunidade curda se fortaleça e influencie os curdos turcos do outro lado da fronteira a fazer o mesmo, certo? Sendo assim, a Turquia, temerosa, invade essa faixa norte e exige que se faça um corredor esvaziado de curdos. E aqueles muitos refugiados sírios da guerra aqui desde 2011 sejam colocados, né, refugiados que não necessariamente sejam curdos, sejam colocados nessa faixa de terra no norte, para fazer como se fosse uma proteção a uma área curda. Então os curdos, coitados, que se ferraram para expulsar o Estado Islâmico, ganhando a promessa de que eles teriam mais autonomia, agora tem que enfrentar a força turca, né? Que não quer que isso aconteça para não influenciar os curdos turcos dentro do seu país. E a rivalidade com eles é bastante forte. Tá certo? Então, concluindo a nossa aula, né, de Turquia, do mapeamento das tensões do Oriente Médio, né, a Turquia, né, que é um país bicontinental, a menor parte está na Europa, a maior parte está na Ásia. A Turquia foi o primeiro país assim de muçulmano a se ocidentalizar lá no pós Primeira Guerra Mundial. Sempre representou uma ponte entre a Europa e a Ásia, tanto que a Turquia tinha a intenção de entrar na União Europeia. A Turquia pertence à OTAN, certo? Entretanto, a Turquia tem passado por um processo de fortalecimento do seu executivo, a partir do seu presidente, o Erdogan. E o Erdogan, ele representa, né, ele está inserido dentro dos países em que a democracia está minguando. Por quê? Porque ele está controlando o legislativo e o judiciário, certo? Ele tem se tornado o que os pesquisadores citam de autocrata moderno. Ele está tornando a Turquia mais religiosa, cerceando liberdades, e das suas grandes preocupações são os curdos, né? Principalmente o partido curdo, que é o PKK. Ele quer colocar esse partido na clandestinidade. Ele não atende às demandas dos curdos dentro da Turquia, ele persegue, né? Então, por conta desses problemas, há um esfriamento das relações turcas com o Ocidente, com a União Europeia,
e uma aproximação maior dos turcos com China, com Rússia, com Índia, né, países mais do Oriente, tá certo? Então é um problema, né, porque a Turquia é um país importante para pensar essa questão da imigração. Ela tinha um acordo com a União Europeia, né, de ser um ponto de passagem dos imigrantes. Fechando, enfim, nosso mapeamento das tensões no Oriente Médio, né? Existem alguns países no Oriente Médio que não passam por grandes tensões, principalmente Omã, Kuwait, Bahrein e Emirados Árabes. Por que eu não citei o Catar? Porque o Catar tem tido problemas com a Arábia Saudita. São problemas atuais, certo? São problemas atuais. Então a apostila ela não está trazendo isso. São países que enriqueceram por conta das suas grandes reservas de petróleo e foram países que a gente pode dizer que foram espertos, porque eles usaram esse recurso do petróleo para incrementar as suas economias, complexificado a economia. Então, muitos investimentos em outros setores, sabendo o que no futuro o petróleo vai acabar, né? O petróleo não vai ser mais essa matriz energética importante. Então são países que não são democráticos, com exceção de Omã, certo? São países que vão ter lá os seus emires, né? São como soberanos desses pequenos países, certo? Que vão ter ali as suas elites. São países que têm apresentam um desenvolvimento social melhor do que os outros do Oriente Médio, são mais estáveis, né? E assim sendo, né, há mais estabilidade social, há mais progresso, crescimento econômico, etc. e tal. Beleza, galera? Agradeço a atenção de vocês. Peço desculpas, né? Talvez não essa, mas outra aula ter ficado um pouco extensa. São muitos elementos, são muitos detalhes e às vezes a gente não pode falar tudo porque, né, a aula se torna muito ampla. Beleza? Mas agradeço a atenção de vocês. Não desanimem, né? Já quase estamos acabando o ano. Um abraço e até mais.